Bem, boa tarde, gente. Eu queria agradecer a Luciano, ao Oncoguia, pelo convite. E estou muito feliz por falar com vocês. A gente vive muito no meio acadêmico, junto com médicos, profissionais da saúde, e às vezes a gente não tem tanto tempo para falar com vocês, com o que é o público que a gente trabalha 24 horas por dia, por causa de vocês e para vocês. Então, é claro que vou ter que falar aqui muito rapidamente, porque 15 minutos para falar histórias aí científicas de 20 anos, pelo menos, mas eu vou dar uma de meu nome é Enéas aqui, vou tentar tomar essa. Se eu desmaiar aqui, está faltando oxigênio. Então, o meu tema é o como me exercitar. Só para vou explicar mais ou menos como estou inserido nesse meio do câncer, né? O Oncofitness é onde eu fundei, né? É a empresa que eu fundei. Ela surge em 2008, exatamente com uma parceria com o CPO. Em 2008 a gente começa a atender os pacientes do CPO lá na clínica de Higienópolis, né? E hoje, atualmente, nós temos um tripé de atendimento, ensino e pesquisa. Atendimento, a gente atende pacientes individualmente, em clínicas, provavelmente academia, mais que a gente costuma fazer mais em academia, casas, domicílios. O ensino, a gente promove palestras, também seminários, e na pesquisa, junto com o Hospital das Clínicas e junto com a Educação Física da USP, também a gente pesquisa bastante, está gerando bastante dado legal. Antes de falar de como me exercitar, eu acho que é melhor começando a falar por que se exercitar, né? Então, eu vou citar aqui rapidamente o que a ciência nos traz atualmente sobre esses benefícios do exercício em pacientes oncológicos. E, como eu já falei, são 20 anos, mais ou menos, de pesquisas mundiais. Então, a gente já tem comprovado melhoras na função cardiovascular, na concentração de hemoglobina, né, que são os glóbulos vermelhos, sensibilidade à insulina, o aumento do HDL, que é o colesterol bom, aumento de força, potência, a resistência, funcionalidade, massa muscular, densidade óssea, a flexibilidade, né, na amplitude do movimento, e também melhora no sistema imunológico. Continuando os benefícios, na redução da fadiga crônica, na ansiedade, né, aqui no caso reportado como depressão, nos distúrbios do sono, no LDL, que é considerado o colesterol ruim, e diminuição da gordura corporal. Juntamente esse quadro, né, tantas melhoras e reduções, enfim, resulta na melhora da qualidade de vida e também, já isso comprovado, no prognóstico da doença. Muito bem, até para dar o gancho da palestra passada, agora eu vou falar um pouquinho também, rapidamente, uma pincelada muito curta, sobre esses benefícios específicos nos efeitos colaterais do tratamento anticâncer. E quais são as evidências científicas. Eu sou pesquisador e procuro sempre passar o cientifiquez para a prática. Então, é importante que a gente entenda um pouco o que a ciência nos traz e como é que a gente pode aplicar a ciência no dia a dia, no treinamento, ou, enfim, na sua casa, né? Então, com relação à fadiga crônica, tem uma meta-análise, que é uma junção de vários artigos científicos, eles pegam para avaliar se melhora ou não no total. Então, o que aconteceu com a fadiga crônica? Os pacientes que treinaram, que tiveram uma regularidade de atividade física, houve uma redução de 4% da fadiga crônica durante o tratamento quimioterápico, e nos que não treinaram, houve um aumento na fadiga crônica de 29%. Certo? E entre os sobreviventes pós-tratamento, a redução dos pacientes que não se exercitaram foi de 1%, e os que se exercitaram, em 20%. Com relação à anemia, a anemia induzida, foi o que já foi falado passado. O grupo, esse aqui é um artigo também, se eu não me engano, de 97, um grupo de atividade física aeróbica que realizou caminhada, no caso, e outros sedentários. Eles ficaram 6 semanas treinando durante a quimioterapia, e os níveis de concentração de hemoglobina nos dois grupos antes da intervenção eram similares, significa que eles saíram numa mesma condição, os dois grupos, porém, após as 6 semanas de treinamento, apenas o grupo que realizou atividade física apresentou aumento significativo de hemoglobina. Com relação à neuropatia também, induzida pela quimioterapia,
Essas fotos aqui, deixa eu voltar um pouquinho, essas fotos só para ilustrar a prática de atividade física, qual foi o modo de atividade física realizada. No caso aqui também, na neuropatia, as melhoras também foram significativas na avaliação de equilíbrio. Então, assim, a pessoa, depois da atividade física, passou a se equilibrar melhor, ter menos tontura, né, quando comparado ao grupo que não realizou atividade física. E quando foi feito, pré e pós, o teste de sensibilidade profunda dos pés e das mãos, que mais ou menos seria um aparelho que aperta a palma da mão e dos pés, e você vai sentir o quanto aquilo está doendo em você. Então, geralmente, pessoas, né, a neuropatia essa periférica, vai diminuir a sensibilidade, só que depois a prática de atividade física, no caso de um protocolo voltado mais a que a gente chama de treinamento funcional ou de instabilidade proprioceptivo, acabou melhorando em 87,5% dos pacientes que fizeram esse treinamento, e os pacientes que não fizeram treinamento não melhorou absolutamente nada. Com relação a distúrbios do sono, também é outro problema muito reportado durante a quimioterapia. O grupo também que praticou caminhada, ele reduziu, né, o score de um questionário específico para avaliar a qualidade de sono. Isso comparado sempre ao grupo que não realiza, né? Geralmente na ciência você faz um grupo controle, que é aquele que vai fazer o mesmo tratamento, né, o quimioterápico, e outro, o mesmo tratamento com atividade física, né? E esse grupo que fez atividade física, eles perceberam, né, enfim, foi verificado o aumento dos níveis de serotonina, que é um hormônio, enfim, é responsável por regular o ciclo circadiano, que é exatamente o do sono. Então, essas pessoas passaram a dormir melhor depois que realizaram atividade física. E talvez um problema que na minha área de atividade física é o mais complexo e problemático, enfim, é a cardiopatia induzida, certo? Então, a atividade física hoje ela também já está bem reportada com relação a isso, que fortalece o coração, não só dos saudáveis, mas também dos pacientes que estão em quimioterapia. Então, esse é um trabalho, se eu não me engano, de 2001, que mostrou que os pacientes que fizeram um programa de 3 sessões semanais de 35 minutos de bicicleta ergométrica, melhorou bem, assim, de 0,24 após essas 15 semanas, e o grupo sedentário, que foi o que praticou, só ficou na quimioterapia e não praticou atividade física, teve uma redução de 0,05. Então, isso demonstra que o coração enfraqueceu. Muito bem. Rapidamente, eu vou falar agora sobre as recomendações para a prática de atividade física. E é importante entender, como eu já falei, são 20 anos de ciência já, então tem muita coisa publicada. Então, nos últimos 5 anos, começou vários cientistas, médicos, oncologistas, profissionais da área de saúde se reúnem para fazer consensos. Então, eles pegam todos os artigos publicados e vão lá ver o que realmente foi efetivo, o que foi benéfico e o que causou problemas ao paciente. Eles reúnem tudo isso e formam consensos, que são os guidelines, enfim. Então, eu estou citando aqui 2 consensos que estão embaixo sinalizados. Recomendações com relação a esses consensos. Pessoas com câncer podem e devem realizar exercícios durante e após o tratamento. 150 minutos por semana de exercício aeróbico, divididos, assim, você pode fazer 3 vezes de 50, enfim, divididos ao longo da semana tem que ser 150 minutos. 2 a 3 vezes de musculação, e aí a gente tem uma média de 8 a 10 exercícios, 2 séries de 8 a 10 repetições. O importante aqui, você fala, nossa, é muita coisa. Isso é o objetivo final, certo? Quem não consegue, é óbvio que quem está sedentário e vai começar, é quase impossível chegar a um nível de 150 minutos. Tal. Então, tenham isso como objetivo final do trabalho, do tratamento, do treinamento, no caso. Com relação, acho que é o mais importante, é evitar o sedentarismo, certo, gente? Andar mais, procurar andar mais, porque esses benefícios, é claro que eles atingem, vamos dizer, o 100% com essas 2 recomendações de 150 minutos ou da musculação 2 a 3 vezes por semana. Mas basta a pessoa andar mais, ela já vai ter um pouco dos benefícios por mim citados anteriormente.
subir e descer mais escadas. Ah, moro no 13º andar, não dá para subir. Tudo bem, para o elevador no 11º e sobe os últimos 2 andares, ou desce os últimos 2 andares, enfim. Procurar ir, padaria, fazer essas atividades físicas que nós fazemos de carro. Tenta fazer sozinha, ou, não tenho condição, vai devagarzinho, paulativamente, até atingir os níveis ótimos de recomendação. Segurança, esse é o mais importante. É claro que a gente tem que pensar nisso. Quem deve liberar o paciente para a prática de atividade física é o médico responsável pelo tratamento. Quer começar a fazer atividade física, conversa com o médico, principalmente aqueles pacientes que estão com terapia com antraciclina, por exemplo, que tem uma cardiotoxicidade alta. Então, conversa com o médico antes, faz os exames devidos e aí, liberada, pode começar devagar. Não praticar atividade física com contagem de glóbulos vermelhos baixos, ou seja, com anemia. Até um certo nível, o paciente é capaz. Eu tenho experiência já de pegar pacientes com um nível mais baixo. Mas também depende de cada paciente e do médico também que vai liberá-la. No caso das neuropatias, evitar também caminhar em esteira. Muitos pacientes reportam tontura ao caminhar em esteira, agachamentos, enfim, movimentos que mudam muito o eixo de direção. O paciente pode ficar tonto. E também evitar superfícies instáveis, né? E caso a contagem de glóbulos brancos fique pequena, fique baixa, também deve-se evitar a realização de exercícios em locais públicos. Restrições ou dores articulares causadas pelo tratamento ou pela localização do câncer também devem ser consideradas na escolha do exercício. Às vezes evitar, no caso que a gente está conversando de câncer de mama, por muitas vezes eu inicio um trabalho evitando movimentação de ombro, enfim, aí com o tempo a gente vai inserindo esses exercícios. Não treinar nos dias de ocorrência intensa de vômitos e diarreia, a pessoa está desidratada, não tem condição de treinar. No caso do uso de catéter, né, ou sonda alimentar, evitar atividade aquática, bem como a realização de movimentos que envolvem a região onde a sonda está inserida. Tem uma questão do atrito. Não realizar exercício nos dias de extrema fadiga. Tá? Nesse caso, assim, a fadiga ela é recorrente. Tá? Tem estudos mostrando até 90% de casos de fadiga em pacientes em tratamento anticâncer, certo? Então, assim, tem que levar em consideração que vai ter um pouco de fadiga? Sim, vai ter. E aí sim sentir se aquela fadiga ela é o suficiente de te tirar dessa rotina de treinamento ou não. Isso também é uma decisão que tem que ser paciente, médico e, no caso, do preparador físico. Tá? Então, no caso, procurar o médico responsável para verificar as causas desse quadro. Para finalizar, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai pensar em atividade física para pacientes no tratamento. Tá? Primeiro, as evidências científicas foram essas que eu mostrei para vocês rapidamente. Os tipos de câncer de tratamento. A gente entende que tem vários tipos de cânceres dentro do câncer de mama e vários tipos de tratamento também. Isso influencia demais a execução do exercício. O estado físico e emocional atual do paciente. Então, pacientes estão muito fracos, então temos que começar devagar, aquilo que eu já reportei. Expectativa do paciente, expectativa com relação ao tratamento e ao treinamento. Tenho, no site que eu escrevo, depois eu vou passar para vocês, eu tenho um caso de uma paciente, não minha, mas, se eu não me engano, da Alemanha, que durante a quimioterapia, o tratamento, ela estava com um linfoma, ela foi treinar para correr uma maratona, e completou uma maratona fazendo tratamento anticâncer. Então, essa expectativa e o estado físico tem que ser levado em consideração, sim. O histórico esportivo, é claro que pacientes que já têm um histórico esportivo, eles vão mais facilmente conseguir se adequar à rotina de treinamento. Os locais disponíveis e equipamentos também, às vezes o paciente quer fazer em casa, então a gente tem que adequar, tem que pensar na adequação de elásticos, pesos, etc. E as preferências esportivas, fazer aquilo que agrada, para dar aderência ao treinamento. Fazer algo, treinar algo que não lhe agrada, provavelmente vai durar pouco tempo. Então, eu só gosto de caminhar, então vamos montar um programa de treinamento, vamos treinar na caminhada. Odeio caminhar, só gosto de piscina. Gosto de yoga, enfim. Pense sempre em fazer aquilo que mais lhe agrada dentro das possibilidades. Somados todos esses itens, eu acho que aí a gente consegue um treino eficaz, tolerável e seguro para o paciente.
Muito bem. Eu escrevo todo mês na coluna Paciente Informa, que é no portal Oncoguia. Também, semanalmente, eu escrevo no site do Oncofitness, que é esse, oncofitness.com. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a treinamento, dicas, orientações, mandem e-mail para mim, oncofitness@email.com. Muito importante esse feedback de vocês. Eu preciso saber o que vocês querem ouvir de mim, certo? E também, de forma resumida, a gente coloca no Instagram e no Facebook também as informações sobre o que a gente escreve, o que a gente fala, o que a gente reporta no dia a dia. Muito obrigado, gente. Meu nome é Enéas. Perfeito.